Olá, saudações literárias. Eu sou Marcos Vinícius Gasques, do Bicho de Prata, e hoje eu quero conversar com você sobre romances policiais, particularmente a obra de Friedrich Dürrenmatt, um autor suíço que eu não conhecia, e é muito bom ser surpreendido por uma obra, um autor do qual a gente não tinha ouvido falar ainda. Essa obra, esse volume, ele é referente ao mês de agosto da assinatura de livros Tag Livros, e foi uma ótima surpresa para mim. O Dürrenmatt, ele é suíço, ele viveu entre 1921 e 1990 e é muito mais conhecido por sua obra teatral. Ele era um dramaturgo famoso e foi muito conhecido no Brasil aqui, particularmente pela peça A Visita da Velha Senhora, que foi encenada aqui muitas vezes. Ela é de 1956. Aqui ela foi um dos últimos trabalhos de Tônia Carreiro, e uma das últimas encenações teve a participação de Denise Fraga. O que é a história? A velha senhora do título, ela volta à sua cidade de origem na Suíça, e lá ela oferece a sua fortuna para quem localizar e matar o rapaz que lá no passado a estuprou e depois desapareceu. Isso já dá um tom do que é a obra de Dürrenmatt. Ele não, além de dramaturgo, ele foi ensaísta, ele escreveu contos e romances, e é sobre isso que eu queria falar aqui, desses dois títulos contidos nesse volume. No caso da Promessa, ele foi escrito em 1958, 2 anos depois da Visita da Velha Senhora. Aqui, o Dürrenmatt faz uma metaliteratura, porque ele brinca com um autor de romances policiais que acaba sendo abordado por um policial. A gente acaba não sabendo o nome desse personagem, e nessa ocasião o policial faz uma crítica aos romances policiais em que um detetive infalível vai juntando as peças de um quebra-cabeça até chegar ao autor do crime. E ele fala que na realidade as coisas não são assim, e faz um relato ao autor, né, ao romancista, de um episódio real que aconteceu na sua carreira, quando há o assassinato de uma pré-adolescente, de uma menina, num vilarejo nos Alpes. Ele e um colega policial, cujo nome é Matai, eles vão até o local, um episódio dramático, e há um suspeito que já foi detido ali pela população. Há todo um movimento de fazer justiça com as próprias mãos. Eles conseguem controlar a população, porém os pais da menina assassinada, eles abordam o Matai e pedem para ele, a mãe faz ele prometer que vai identificar o criminoso, que haverá justiça. Matai fica muito impressionado. Eles voltam à cidade de origem deles, onde está o distrito policial, e lá o suspeito ele assume o crime, ele acaba confessando o crime, mas Matai não aceita essa versão. Ele fica inconformado, ele acredita que não foi aquela pessoa que matou a menina. Isso se torna uma obsessão na carreira dele, e ele vai até as últimas consequências, e mais eu não posso contar. O romance é surpreendente, é bem característico do Dürrenmatt, deixar a gente acreditar que a história toma um rumo e no fim o desfecho pode ser algo muito diferente. Ele é inovador, por exemplo, ao tocar no tema de um assassino serial 60 anos atrás, que é quando essa obra foi publicada. Ele também fala de violência policial, ele fala de ironia, ele fala de justiça, de falta de justiça, de frustração. Enfim, não posso falar mais. A leitura é muito interessante. Esses temas também da ironia, da justiça, da culpa, estão muito presentes na Pani,
que foi uma novela curta que foi publicada em 1956, portanto, até antes da Promessa. E é uma história interessantíssima. A gente vai acompanhar um caixeiro viajante, um vendedor, Alfredo Traps. Ele acaba retido num vilarejo ali nos Alpes. Vejam, os Alpes são muito onipresentes na Suíça por razões óbvias, né? Por quê? Porque o carro dele sofre uma pane. Isso é que dá título à novela. O carro dele tem um defeito, não há ninguém para consertar naquele momento, naquela hora do dia, não há um transporte para ele ir embora, então ele tem que pelo menos passar aquela noite no vilarejo. E ele acaba se hospedando na casa de um juiz aposentado. Ele é muito bem recebido, é um homem muito simpático, falante, e convida o nosso personagem Alfredo a participar de um jantar com os amigos dele naquela noite. Quem são esses amigos? São todos aposentados também. Um procurador, né? um advogado de defesa, um promotor e até um carrasco. E porque acaba se formando uma mesa em que a proposta é simular um julgamento. Quem é o réu? O Alfredo acaba assumindo esse papel de ser o réu. Leva tudo muito na esportiva, na brincadeira. O jantar é um episódio fascinante. Existem muitas iguarias, é uma comilança, lembra muito a festa de Babette, do conto escrito pela dinamarquesa Isaac Dinesen, que acabou se tornando um filme, foi premiado com o Oscar. Enfim, aquela comilança, ela vai sendo entremeada também com acusações, confissões. O Alfredo vai sendo questionado, vai sendo alertado pelo advogado de defesa: cuidado com o que você está falando, isso pode te incriminar. E tudo vai num crescendo, porque é impossível ele nunca ter cometido um crime, cometido uma contravenção, algo que não justificasse o fato dele estar sendo julgado ali naquele momento. Não posso falar mais. O que eu posso garantir é que é uma leitura muito saborosa. O de Remate tem um texto muito curto, muito seco, assim, as frases são ágeis, mesmo quando é um diálogo, ele não se prolonga, tudo é muito rápido, tem um ritmo muito saboroso de ler, e o desfecho não deixaria desapontado nem Edgar Allan Poe. Então, está aqui uma sugestão de leitura muito rápida, saborosa, de um gênero policial, de parte de um subgênero dentro dos romances policiais, que certamente vai agradar bastante. Então, fica aqui a sugestão e até a próxima.